Olá meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, será que a depressão é uma doença ou é espiritual? Ou a partir de quando e até aonde pode ser espiritual? É sobre isto que nós vamos falar hoje. Eu espero vos ajudar com o meu testemunho, com a minha visão, a minha opinião. Eu preciso de ressaltar mais uma vez, eu não sou pastora e também não sou psiquiatra. Eu sou alguém que já teve muitas experiências nesta vida, experiências espirituais. Eu já tive no ocultismo, eu também já sofri de uma depressão profunda, em que eu tive que ser internada numa clínica psiquiátrica por 2 vezes. Uma das vezes eu ainda não era cristã, eu ainda não caminhava com Deus, e na segunda vez eu já tinha entregue a minha vida totalmente a Jesus e já estava nesta caminhada com Deus. E é claro que este acontecimento foi algo que me fez pensar muito sobre esta questão que muitos põem e muitos dizem não, depressão é uma doença, e outros dizem não, depressão é só espiritual. E eu, claro que como alguém que sofreu desta doença antes e depois de seguir a Jesus, formei então a minha opinião, e é esta opinião que eu vos vou trazer aqui. Não quer dizer que seja a correta, não quer dizer que se calhar daqui a uns tempos eu possa ver de outra maneira, mas até hoje eu estou certa de que a depressão é aquilo que eu vos vou dizer hoje. Pois é, como eu já disse, eu sofri de depressão antes e depois de estar com Jesus. Por isso eu vejo, depressão é espiritual. Eu vejo que se a pessoa não está com Deus, se a pessoa está no mundo e a fazer as coisas erradas como eu até estava no ocultismo, então aí eu posso dizer com certeza que a depressão também pode ser espiritual. É claro que todos aqueles espíritos, os demônios, até mesmo porque eu sentia que não estava sozinha, eu só sentia a presença dele, e na Bíblia diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, não é? Por isso eu acredito sim que na minha depressão também era espiritual. Eu sentia que os demônios, eu sentia a opressão maligna, sempre sentia a opressão maligna ao derredor e até mesmo em mim. Já dei aqui uns testemunhos, né? Sobre isso. Mas depois eu fui liberta. E então tive mais uma recaída em que eu tive que ser mais uma vez internada. E aí eu fiquei sem perceber se Jesus não me tinha curado completamente. Eu tinha achado que sim. Eu fiquei a pensar, será que Jesus não me curou completamente? O que é que está a acontecer? Eu comecei com a depressão em uma altura em que, depois de ter acontecido muitas coisas na minha vida, eu não conseguia mais prosseguir, não é? Eu estava sem força, eu estava desiludida, eu estava depressiva, não é? E é claro que quando uma pessoa está assim, é porque de alguma maneira a pessoa também foi ferida. Foi a minha situação. Eu tinha sido muito ferida, eu tinha muita mágoa em mim. Eu não posso dizer que eu odiava alguém, não, mas eu tinha mágoa em mim. Eu precisava de liberar muito perdão
E estas coisas Jesus foi-me mostrando ao decorrer desta caminhada com Ele, não é? E então, da segunda vez em que eu fiquei outra vez numa situação depressiva, foi uma altura em que eu também senti que sim, poderia até vir do inimigo, mas que ele usava coisas, não é? O inimigo usava as coisas, os sentimentos que eu mesma tinha em mim, a falta de perdão, a mágoa, que é para mexer com os meus sentimentos, para mexer com as minhas emoções. Ele chegou até a me mostrar uma maneira de eu acabar com a minha vida, bem claro, bem presente assim nos meus olhos. Ele disse-me: esta é a solução para o teu problema, e mostrou-me qual seria a solução. Eu não vou dizer aqui porque eu não quero dar ideias a ninguém, não é? Mas prontos, foi a solução que ele tinha-me mostrado. E neste tempo foram muitos sentimentos que voltavam a ter vida, sentimentos que normalmente nos faz querer desistir da vida, não é? Sentimentos de mágoa, de culpa, muitas vezes quando nós mesmos nem somos culpados, e outras coisas assim. Então o que aconteceu? Eu fui mais uma vez para a clínica, eu estava outra vez com depressão e eu estava com sintomas pós-traumáticos. E então foi quando Deus também me mostrou que eu tinha que perdoar, eu tinha que liberar o perdão. E então num dia em que eu estava sentada na clínica à espera de uma consulta, veio uma pessoa, sentou-se ao pé de mim e nós começamos a falar. Essa pessoa também estava à espera da sua consulta. Nós começamos a falar, nós nos demos muito bem. Nós nem aquelas perguntas de sempre: porquê que estás aqui, o que é que te aconteceu? Nós falamos bastante, nós rimos, foi uma conversa muito agradável. Até o momento em que eu fiz uma pergunta, só uma pergunta a esta pessoa. Eu perguntei a esta pessoa: como é que tu te chamas? Ela, claro que me respondeu esta pergunta, não é? E disse-me o nome. E no momento em que eu ouvi aquele nome, eu fiquei paralisada. Os meus medos vieram todos outra vez à tona. Os meus pensamentos, a minha raiva, a minha mágoa e também, claro, né, aquele sentimento de falta de perdão. Na verdade, a pessoa não tinha nada a ver com tudo isso, mas o nome, simplesmente aquele nome já causou em mim uma reação que estava bem guardada no meu corpo, na minha alma, não é? Esta pessoa, claro que percebeu que aquela minha reação tinha sido por causa do nome, e então ela me disse: tu podes me chamar como tu quiseres, escolhe um nome que tu queiras me chamar, um nome que te agrade, e tu podes então me chamar assim. E eu disse então: olha, desculpa, mas é mesmo isso que eu vou ter que fazer, porque eu não consigo dizer o teu nome. E assim ficou. Eu fui-me embora para o meu quarto completamente desnorteada, não é? E ao caminhar ao meu quarto, mas eu pensei: mas isso também não faz sentido. Eu não posso, não é agradável eu chegar para uma pessoa que tem um nome e eu chamar-lhe um nome completamente diferente, não é? E então eu pensei: não, eu vou treinar este nome, e eu vou conseguir.
E foi o que eu fiz. Eu treinei este nome no meu quarto, à frente ao espelho. Eu fazia de conta que estava a chegar perto da pessoa e que eu lhe cumprimentava e que eu dizia o nome. E tudo isto funcionava quando eu estava sozinha, em frente ao meu espelho. Mas quando eu então chegava ao pé desta pessoa para falar com ela, a parte de dizer o nome, aquilo que causava em mim um bloqueio. Em que eu vi, ok, eu não consigo sozinha com os meus treinos, eu não consigo. Então eu comecei a orar e a pedir a Deus que me ajudasse a tirar o melhor proveito daquela situação, que me ajudasse a dizer este nome, a liberar tudo aquilo que tinha que ser liberado em mim, que estava preso em mim, na minha alma, a liberar o perdão e me fazer deixar tudo isso para trás. E foi o que eu fiz. Eu orei bastante até chegar, e eu vi esta pessoa várias vezes, mas aí nem dizia nome nenhum, falava assim sem dizer nome, porque não achava correto estar a chamar um outro nome e o nome certo não conseguia dizer. E pronto, a pessoa já sabia do que se tratava e estava tudo bem. Até que no dia em que eu tive alta da clínica, eu queria me despedir desta pessoa. E eu cheguei então nesta pessoa e disse olá. E disse o nome, não é? Olá. Olá, Caneta. Eu não quero agora dizer nenhum nome, por isso eu vou dizer Caneta. Olá, Caneta. Eu vou-me embora hoje. Eu posso ir para casa, eu tenho alta e eu queria me despedir de ti. E a Caneta então olhou para mim e disse: Marisa, tu conseguiste dizer o meu nome. E nós nos abraçamos. Naquele momento nós demos um abraço muito forte, bem apertado, e eu naquele momento então deixei para trás tudo aquilo que me prendia em relação a este nome, não a esta pessoa, porque a pessoa não tinha nada a ver com a minha situação, mas ao nome e todas as lembranças que vinham acima por causa desse nome. Eu deixei a situação para trás, eu liberei o perdão, eu liberei a pessoa que me magoou e que tinha este nome e que tem este nome, e eu liberei o perdão para esta pessoa, para mim mesma, para toda aquela situação que me fazia tanto mal e que me fazia ficar presa no passado. E pronto, e assim então acabou. Depois deste abraço, eu olhei para esta pessoa e disse: muito obrigada, Caneta, obrigada pela possibilidade que tu me deste de acabar, de pôr um ponto final na minha história. A Caneta ficou muito contente, não é? E disse: fico contente que de uma maneira ou de outra eu tenha te ajudado. E nós nos despedimos e pronto, eu fui para casa, eu tive alta e foi tudo muito bom. E até agora está tudo bem comigo, não é? Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? O diabo, ele conhece-nos, ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso passado, as nossas feridas, e ele vai tentar usar aquilo que tu já tens. Por isso, eu fui liberta por Jesus. Ele não me podia possuir, mas ele está ao derredor a tentar de uma maneira ou de outra arranjar uma porta, uma brecha para poder entrar. E ele sabe que eu tinha muitas feridas, ainda tenho algumas. Estou a andar nesta caminhada com Deus e a deixar com que Ele me cure e que Ele mostre-me também como é que eu posso ser curada, não é?
Mas prontos, o diabo, conhecendo o meu passado, a minha vida, ele tentou sim influenciar os meus pensamentos e os meus sentimentos. Mas isto ele faz com todas as pessoas. E o importante aqui então é nós fazermos o que a Bíblia diz, que é resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele fugirá de nós. Como é que nós resistimos ao diabo? Não é só quando nós lemos a Bíblia, não é? E quando nós oramos, mas quando nós fazemos aquilo que Jesus nos ensinou, quando nós fazemos aquilo que está na Bíblia, quando nós seguimos o ensinamento de Jesus, que é perdoar, pedir perdão. Muitas vezes até temos que nos humilhar e não queremos, mas temos que fazer isso, porque ao perdoarmos, ao pedirmos perdão, ao ajudarmos ao outro, ao orarmos pelo nosso inimigo, nós estamos a resistir ao diabo com a palavra de Deus, como Jesus nos ensinou a fazer. E foi isso que eu fiz. Eu podia ter olhado para aquela situação toda e ter dito, não, a presença desta pessoa aqui agora foi do diabo que veio causar esta situação, este momento em que esta pessoa com este nome veio exatamente se sentar aqui ao pé de mim e trazer todos estes pensamentos outra vez à minha mente. Podia ter pensado nisso, sim, mas eu pensei, ainda que tenha sido o diabo a causar esta situação, a minha vida está nas mãos de Deus e todas as coisas, como está na palavra de Deus, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Então eu pensei, esta situação vai cooperar para o meu bem. E assim foi. Eu tirei proveito daquela situação com o ensinamento que Jesus nos deu de perdoar a esta pessoa, a esta situação e a mim mesma, e fechar a porta completamente para o diabo, de maneira que ele não tenha nem uma brechinha para voltar a ter lugar na minha vida, não é? Por isso, eu no final de tudo isto, a minha visão sobre a depressão é: eu acredito que a depressão é uma doença. Nós somos feitos por corpo, espírito e alma, não é? A nossa alma muitas vezes é ferida, é machucada e então é normal que o nosso corpo também não aguente e através desta situação, então o diabo queira interferir no teu espírito. Mas se tu estiveres com Jesus, ainda que com depressão, e se tu fizeres tudo aquilo que está na palavra de Deus, então eu acredito que o diabo não vai ter força para pôr alguém, para fazer com que alguém esteja numa depressão. Alguém que já tenha entregue a sua vida, realmente entregue a sua vida a Jesus, não é? Porque quando a pessoa não está com Jesus, aí a pessoa está aberta espiritualmente e aí sim eu acredito que o diabo tenha sim força, o diabo e os seus demónios tenham sim forças espirituais para pôr a pessoa numa depressão. Agora, se a pessoa realmente entregou a sua vida a Jesus, se a pessoa está a viver consoante a palavra, se a pessoa foge do pecado e quando peca arrepende-se e vai para os pés do Senhor e pede perdão, então eu não acredito que o diabo tenha forças para poder pôr uma pessoa em depressão. O que pode acontecer, como eu já disse, é ele tentar, através daquilo que ele sabe que tu tens lá dentro,
em ti tentar abrir portas, entrar por uma brecha e tomar lugar. Agora depende de ti de fechar sempre as portas, de não dar nenhuma brecha. Mas isto é em toda a situação na nossa vida, não é? Não é só quando nós estamos com depressão, não é só se nós sofremos de depressão, mas também quando estamos de saúde. O inimigo conhece-nos e ele vai tentar entrar, vai tentar tomar lugar consoante aquilo que nós mesmo lhe damos. Então, o melhor que nós temos a fazer é praticar aquilo que está na palavra de Deus, perdoar, pedir perdão, ajudar os outros, orar por aqueles que nos magoaram e, com isso, estarmos certos que o diabo não pode ter lugar na nossa vida, no nosso espírito. Ele vai tentar, claro que vai, mas se nós estivermos mesmo diante de Deus, então ele não vai ter forças para fazer nada contra nós, não é? Por isso eu espero, e foi o que eu fiz, não é? Eu fechei completamente esta brecha que ele poderia ter encontrado no meu coração para voltar a ter lugar na minha vida, que era a falta de perdão. Eu fechei isso, eu pedi perdão, eu orei depois bastante também por causa desta situação e desta pessoa, e orei por mim também e liberei tudo aquilo que precisava de ser liberado, e eu deixei o meu passado para trás. Não é que eu não me lembro dele, claro que eu me lembro, não é? Eu não fiquei de repente com amnésia, eu me lembro do meu passado, mas todas as vezes que vem aquele sentimento de, outra vez, de raiva, de falta de perdão, eu digo não, eu perdoei e eu oro outra vez sobre este assunto e eu ponho um ponto final aonde o diabo quer pôr uma vírgula. Por isso depende de ti também pôr um ponto final e não deixar com que ele continue a escrever a tua história. Põe a caneta da tua vida nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus Cristo, e deixa com que ele escreva uma história nova para ti. Para isso é preciso fazermos as coisas, seguirmos o ensinamento que ele nos deu. E sobre isso eu tenho um testemunho muito engraçado e muito edificante de como foi que Deus disse para mim que eu teria, para eu pedir desculpa, para eu chegar em uma pessoa em que eu tinha feito algo no ocultismo, na bruxaria, o meu ex-namorado. Deus disse para mim, vai, conta-lhe o que tu fizeste e pede perdão. Eu não queria, claro, quem é que quer chegar no ex-namorado e dizer, olha, eu fiz para ti uma coisa no ocultismo, não é? Eu não queria, mas é claro que eu, se realmente dei a minha vida a Deus e quero seguir, quero estar com Ele nesta caminhada, é claro que eu fiz. E como foi a reação do meu ex-namorado e o que aconteceu, eu vou-vos contar no próximo vídeo. Deus também disse para mim que eu tinha que pedir perdão a uma outra pessoa que eu também não queria, e eu disse, eu não acredito que eu tenha que fazer isto. Se calhar daqui a uns tempos Deus vai me dizer, não, já não precisas de fazer isso, mas não foi o que aconteceu, não é? Eu pedi perdão a esta pessoa e aconteceu algo sensacional, algo muito bom para mim, na minha alma, algo que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês também entendam como é bom quando nós realmente fazemos as coisas que Deus nos manda, as coisas que Jesus nos ensinou. Tudo isto eu vou-vos contar no próximo testemunho. Por isso, inscreve-te no canal se tu ainda não estás inscrito. Ativa o sininho, escreve o teu comentário, dá o teu like, isto ajuda o canal a crescer
nós estamos a crescer, não é? E até a próxima vez, nós nos vemos da próxima vez, com certeza. Tchau!